Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando agora no canal ou não, seja muito bem-vindo. Espero que o material que eu tenha publicado até agora te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Vou deixar sempre na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, chat do Facebook, link do newsletter para você se inscrever e receber os materiais direto no seu e-mail, inclusive materiais exclusivos para quem é inscrito, né? Alguma coisa, algum e-book novo que eu publique, vai direto para o seu e-mail sem você precisar vir me pedir, sem você procurar se tem material novo aqui no YouTube. Nesse vídeo que eu estou postando aqui, eu quero falar com você a respeito da maneira que o seu cérebro pode ser usado para te dar resultado. Você não sai do lugar? Como é que tá seus resultados aí? Pode ser que a falta de consistência que a gente tem no trading não seja não seja problema com a técnica, né? Não seja problema com conhecimento daquilo que a gente usa no trading, né? Conhecimento de mercado, conhecimento de odd, técnica. Pode ser que não seja problema disso. A falta de consistência pode acontecer pela forma com que a gente usa o nosso cérebro ao executar as técnicas. Então, eu vou te explicar aqui como é que isso pode acontecer e você reflete aí se é o seu caso. A grande maioria, o que eu posso dizer é o seguinte: a grande maioria das pessoas não tem problema com técnica. A grande maioria das pessoas tem problema com isso aqui, né? A forma com que usa o cérebro para aprender a conseguir a consistência no trade. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: isso aqui que a gente faz, né, quando eu falo trading, eu quero dizer qualquer tipo de operação, né, trading, punt, qualquer método que você tenha, vou chamar de trading, tá? Isso aqui, tudo isso aqui que a gente faz é baseado em tomada de decisão, tá? E essas tomadas de decisão, elas só conseguem ser, elas só são boas decisões tomadas a partir de funções que o nosso cérebro executa na hora que a gente está visualizando um padrão durante o jogo, né? Então, vou te explicar como é que isso pode interferir nos seus resultados. A primeira coisa que eu preciso te falar é como é que a gente aprende a fazer trade, né? Como é que o cérebro aprende a fazer entradas. O princípio é o mesmo para qualquer coisa da vida, né? Mas vou pegar especificamente o trading. O cérebro precisa conectar conhecimento, né? Tudo aquilo que você conhece sobre técnica, né? O cérebro precisa conectar isso com memória de acontecimento. E assim ele cria tomada de decisão, né? Tomada de decisão padronizada, ou seja, toda vez que você estiver de frente para uma situação específica, todas as vezes que essa mesma situação aparecer, seu cérebro vai mandar você tomar a mesma decisão. É muito importante aqui no trade que a gente chegue nesse ponto, porque isso faz a gente evitar principalmente a questão emocional, né? Vira hábito você conseguir tomar as mesmas decisões automaticamente. E o cérebro só consegue fazer isso quando ele consegue fazer ligação entre o conhecimento e a memória recente de tudo aquilo que você viu acontecer, tá? Que a gente chama de padrão, né? Tudo que você viu acontecer vira padrão para poder virar tomada de decisão. Para a gente tomar boas decisões, a primeira coisa que a gente precisa ter é um método a ser executado
Não importa qual estratégia você tenha, você precisa de um método extremamente claro em que você consiga saber qual é o jogo que você usa para operar, qual é o parâmetro que você usa para botar dinheiro no mercado, se você vai assistir o jogo e avaliar se o time está chutando pro gol, se o time está pressionando o adversário, se o jogo está movimentado. Isso é parâmetro. Tudo isso é parâmetro. Ou então, se você não usa o InLive, né, você vai usar estatística. Então você vai procurar dado matemático, né, dado estatístico que aponta que o time pode fazer, se ele pode fazer gol, se ele não pode fazer gol, quantos gols ele pode fazer, em que momento do jogo ele pode fazer gol, né, se ele pode vencer o jogo ou não. Tudo isso é parâmetro que a gente usa para poder executar um método, né? Então você precisa definir claramente qual é o parâmetro que você vai usar para poder colocar dinheiro no mercado ou não. Uma coisa que você precisa ter em mente com bastante clareza agora, tá? Você não pode misturar parâmetros diferentes. Se você usa em live, você não pode usar estatística para tomar a decisão de entrar no mercado. Como assim? Bom, você não pode, num jogo, decidir colocar o seu dinheiro no mercado porque o jogo está corrido, e no outro jogo, ao invés de usar a movimentação de jogo, você decide entrar no mercado porque existe uma estatística ali que diz que um time pode ganhar do adversário dele. Você não pode misturar isso. O seu método não pode ter essas duas coisas. Por que que não? Por causa da leitura do cérebro ao evento não acontecer. Uma vez que um parâmetro é usado, o cérebro vai tentar fazer a leitura de memória dos acontecimentos recentes. E uma vez que você usa um parâmetro e o acontecimento que te mostra é uma recompensa negativa, né? Ou seja, não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse, o cérebro vai mandar você parar de usar. Então você precisa estabelecer claramente qual é o único parâmetro que você vai usar para executar a sua tomada de decisão. É esse parâmetro que você vai validar para saber se ele te dá recompensa ou se ele não dá recompensa. Depois disso, se você avaliar e perceber que ele dá recompensa ou que ele não dá recompensa, depois disso você pode mudar de parâmetro ou adicionar um parâmetro a mais. Não faça isso logo de começo, porque o seu cérebro vai entrar em pane. Ele não vai saber da onde vem o lucro e da onde vem o prejuízo. Ele vai misturar tudo e vai fazer você despertar questões emocionais. Não misture parâmetros nesse começo. Execute um parâmetro, valide esse parâmetro e depois você adiciona um novo ou altera o parâmetro, ok? Bom, as nossas tomadas de decisão no trading, as nossas tomadas de decisão acontecem por estímulo cerebral, né? Acontece um monte de evento químico dentro do cérebro que transforma isso em verdade lógica. Como, por exemplo, quando a gente soma 2 mais 2 e a gente sabe que a soma é 4. É um evento, é uma verdade lógica, né? Você sabe que 2 mais 2 é 4. Assim como se você for executar alguma coisa dentro do trading, quando você toma uma decisão, é porque naquela situação específica, seu cérebro já fez a ligação
de que essa verdade lógica está acontecendo. Então ele manda você colocar dinheiro no mercado ou não, ok? Essa verdade lógica, ela só consegue ser construída dentro do cérebro com percepção de recompensa, tá? Uma vez que você já tentou usar isso uma vez e deu certo. Tentou usar de novo, deu certo de novo. Tentou usar de novo, deu certo de novo. Seu cérebro vai transformar isso em evento de verdade lógica verdadeira. Então, ele acaba transformando isso em hábito. E aí, toda vez que você estiver de frente para essa situação, automaticamente você toma a mesma decisão sem pensar, ok? Então, lá dentro do seu cérebro, nessa hora está acontecendo um monte de evento químico, né? À base de hormônios. E a falta de recompensa, quando você coloca dinheiro no mercado e toma um prejuízo, seu cérebro tenta reconstruir essa lógica, porque ele está percebendo que isso gera uma verdade negativa, né? Ou uma falsa lógica. Então ele manda você parar de usar isso aí para reconstruir o parâmetro. Então, quando a gente executa um método, é por isso que a gente não pode misturar parâmetros, né? Não misture coisas inversas. Se você estiver lendo a movimentação de jogo no InLive, não use estatística para tomar sua decisão. Porque uma coisa, imagina aí, quantas vezes você já olhou para o InLive, viu um time pressionando o outro, viu um time chutando pro gol, e o gol não saiu. Pensa aí, rapidinho agora. Quantas vezes você viu isso acontecer, essa movimentação de jogo, mas o gol não saiu. Então o seu cérebro manda um estímulo pro seu córtex falando assim: esse parâmetro que esse cara está usando não funciona, não gera recompensa. E aí ele ativa um bloqueio da lógica. Ele manda você usar outra coisa. Então não misture parâmetros. Primeiro você precisa validar um para depois usar o outro, certo? Dentro de um método, a gente não pode ser incoerente, tá? Toda vez que a gente é incoerente, a gente envenena o cérebro por causa de eventos hormonais, tá? O conflito de recompensa, toda vez que você num jogo você pega recompensa, você pega lucro, no outro não, né? Então esse conflito de recompensa causa dano à tomada de decisão padronizada. Seu cérebro não vai saber mais quando tomar uma decisão e quando tomar outra decisão diferente, tá? E isso potencializa o processo de emoções. Então você vai se sentir inseguro, quando você tomar prejuízo, você vai sentir angústia, você vai ficar irritado, né? Então vai te causar aí problemas fora de controle, que pode acabar gerando mais prejuízo ainda, tá? Então, como assim? Como é que a incoerência acontece no método? Quando justamente você usa um parâmetro num jogo e usa outro parâmetro num outro jogo, tá? Nesse jogo aqui eu vou entrar no mercado porque um time está chutando pro gol, e no outro jogo ali eu vou entrar no mercado porque o dado estatístico me diz que esse time aí sempre vence esse adversário que ele está jogando. O que vai acontecer? Quando você usar esse primeiro parâmetro, né, a movimentação de jogo, você usa esse mesmo parâmetro uma outra vez, dá red. Aí você usa ele num outro jogo, num terceiro jogo, dá green. Aí você usa de novo no outro, dá red. Aí você muda de parâmetro, você usa a estatística num outro jogo, aí dá green. Então o seu cérebro está entrando em incoerência, ele já não sabe mais o que ele segue. E aí
desencadeia processo emocional. Toda vez que a gente executa o processo do método, né, nas nossas entradas, a recompensa, né, a recompensa positiva ou a negativa, ou seja, o lucro ou o prejuízo, gera dentro do cérebro a liberação de dopamina. Dopamina é uma substância química que faz a gente se sentir bem com aquilo que a gente acabou de fazer, né? Faz a gente se sentir bem com a atitude que a gente tomou. E quando a gente entra em incoerência, né, quando o cérebro detecta incoerência, ou seja, você executou uma coisa para tomar uma decisão e depois você tomou a mesma decisão usando um outro parâmetro. Se você tiver recompensa diferente, tá? Presta atenção. Se você tiver recompensa diferente para a mesma tomada de decisão usando parâmetros diferentes, seu cérebro vai entrar em pane. Ele não sabe mais se ele libera dopamina ou não. E aí libera-se, ativa-se um processo emocional, tá? Você começa a ficar inseguro com aquilo que você vai executar aí. Então, cuidado com incoerência. Seja bastante claro no parâmetro que você usa e use um só, não misture dois parâmetros. E quem tem sucesso, né, quem tem consistência, é porque usa bem o cérebro. Eu lido com alunos aqui que chegam para o treinamento com diferentes problemas iniciais. E eu posso te dizer o seguinte, 95% dos alunos que chegam aqui têm problemas emocionais gerados por insegurança. E essa insegurança é resultado do mau uso do cérebro quando vai fazer as entradas sozinho. Quando a gente opera sozinho, sem ter a clareza daquilo que a gente vai fazer, a gente acaba criando suposições, né? A gente acaba criando especulações que a gente pode achar que é verdade, né? A gente pode criar aí um parâmetro, uma lógica que não é verdadeira. Por exemplo, eu posso repetir para mim mesmo, né? Se eu não for na escola, tá? Se eu não for na escola e eu repetir para mim mesmo todo dia que 2 mais 2 é igual a 5, para mim essa lógica é a verdadeira. Só que toda vez que eu vou executar isso no mundo, né? Quando eu vou me inserir no mundo e executo essa lógica, eu só me dou mal. Porque essa não é a verdade. Você está entendendo? Então, aqui no trading, a gente pode... Quem não tem clareza das coisas, cria muita lógica que para o indivíduo, né, para ele próprio, pode ser uma lógica verdadeira. Pode ser uma coisa que ele está tentando usar como sendo uma verdade, né? Eu recebo muito argumento da seguinte forma: o time estava pressionando, o time chutou pro gol, estava tendo muito contra-ataque, não sei o que, então entrei no mercado. Tudo bem, você pode até usar esse parâmetro para dizer que é uma verdade lógica para você colocar o seu dinheiro no mercado. Só que você precisa pensar o seguinte: quantas vezes eu vou usar esse mesmo parâmetro, né? Se você ligar o seu cérebro somente a esse parâmetro, quantas vezes você vai quantas vezes você vai ter recompensa positiva usando esse parâmetro? Se você não conseguir discernir, né, diferenciar em qual jogo isso funciona e em qual jogo não funciona, não vai adiantar. Você vai acabar gerando um processo emocional pelo caminho. Porque uma hora o seu cérebro vai ver que isso funciona e outra hora ele vai ver que não funciona. E ele não vai saber o motivo pelo qual não funciona. E aí gera em você insegurança. Então, o que acontece?
A gente precisa seguir disciplinas rígidas, a gente precisa estabelecer parâmetros claros para a gente usar, e principalmente um estudo diário, tá? Um estudo de tudo que envolve os jogos que a gente faz. A gente precisa... Você já ouviu falar de Diário do Trader? Já ouviu falar? Diário do Trader já, né? Muita gente falou já pra você aí, garanto que já falou sobre um tal de Diário do Trader. Você faz ele? Acho que não, né? Muito pouca gente faz. Esse Diário do Trader ele é bastante importante porque ele dá exatamente a conexão cerebral entre o acontecimento do jogo e a recompensa que você teve, se ela foi positiva ou se ela foi negativa. E esse Diário do Trader, ele vai te dar justamente a clareza do uso do parâmetro. O parâmetro funciona? Funciona nessa situação específica? Quantas vezes eu vou usar esse parâmetro nessa mesma situação e ele vai me gerar recompensa positiva? Esse estudo precisa ser feito, até mesmo em jogos que você não opera. Quando você não faz jogo nenhum, você precisa construir o seu diário a respeito daquele jogo que você não operou. Porque ele envolve o parâmetro que você usa para tomar sua decisão. E você precisa validar esse parâmetro para poder usar definitivamente o seu dinheiro em outros jogos. Jogos que você realmente vai tomar a decisão de entrar no mercado. Então, o Diário do Trader, ele vai te dar a memória, né? Ele vai instalar no seu cérebro a memória entre o evento e a recompensa. E aí você consegue ter mais segurança na hora, você consegue ter mais clareza na hora de colocar o seu dinheiro no mercado. Ok? Então, resumidamente, muito cuidado com a forma que você usa o seu cérebro no processo de aprendizado para ter a sua consistência. Eu tenho total entendimento de que não é todo mundo que sabe fazer isso, porque nunca lidou com isso, né? Mas saiba que nesse mundo aqui do trading, a gente precisa se envolver com coisas mais profundas, porque isso aqui envolve personalidade. E a personalidade está ligada a funcionamento biológico, funcionamento bioquímico, porque envolve hormônio, envolve desgaste emocional, envolve muita coisa que não é técnica, é coisa mental, né? Então a gente precisa lidar melhor com essas questões que são um pouco mais científicas, tá? Não é só botar dinheiro e tirar dinheiro. A coisa não é só técnica. Quem tem técnica pode não ter resultado, mas quem tem conhecimento, mesmo sem técnica, consegue resultado. Isso eu posso te dar total certeza, ok? Bom, se você gostou do vídeo, clique em curtir, não curtir se não gostou, para poder saber se isso aqui é relevante para você. Comenta o vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que não ouviu isso de ninguém ainda. Pode me procurar nos canais para falar comigo, chat do Facebook, se inscreve no newsletter para receber os materiais direto no seu e-mail. Se inscreve no canal, né? Ativa aí a notificação para o YouTube poder te avisar quando eu publicar materiais novos. E é isso. Qualquer coisa que precisar pode me procurar e eu tento te ajudar da maneira que você estiver precisando na hora. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.